Olá, telespectador do AmazonSat, eu sou Abraim Base e este é o programa Literatura em Foco. Claro, nós gravamos na sede da Academia Amazonense de Letras, exatamente na Biblioteca Genesino Braga. Eu recebo hoje, com muita alegria, o escritor Mário Benigno Mendes. Vamos relembrar coisas do passado, sua cidade Itacoatiara. É um livro de memórias, é um livro que traz registros importantes de um tempo que já ficou para trás. Vamos falar de sua infância, que começa em Manaus, embora sua origem de nascimento é Itacoatiara. O senhor vem para cá, faz essa passagem da infância, volta para Itacoatiara. Vamos falar disso e falar dessa Manaus que você conheceu e que já não existe mais. A minha infância foi muito bem vivida, sabe? Foi uma infância com valor econômico pequeno. É uma infância que a gente andava descalço para sujar os pés, sujar as mãos, brincando de bola de gude, brincando de papagaio, das pipas. E eu morava ali na instalação na casa de uma tia minha, e eu vim fazer o primário aqui. Depois fui fazer o elementar. Eu posso te citar até um escritor que ensinava a gente a ler e a escrever, ainda ensinava o vocabulário. Era Erasmo Braga. Erasmo Braga. Então ali eu aprendi muito, porque os professores de português não eram catedráticos, mas eram um português genuinamente português, que eles não tinham subterfúgio para falar e nos ensinar. Então nós aprendemos aqui naquele método, naquele cadinho da dignidade e da moral, tá entendendo? Sabendo as contas, somar, multiplicar, dividir, até a regra de 3 nós sabíamos no primário. No primário? No primário, nós sabíamos de primário. Nós estávamos lendo numa dia de sexta-feira, que era dia de leitura. A professora fazia assim, meia lua com os alunos, dizia, olha, vamos ler essa história da Farrinha do Tio Pedro. A gente começava a ler. Fala aí você, eu falava, o outro falava, no final ela dizia, fecha o livro, vamos para vocabulário. No próprio livro, lá no rodapé, tinha assim, vocabulário. Por exemplo, você é lindo, você. Por que eu sou lindo? É a minha caricatura, é o meu rosto, ou é a maneira de eu falar, de gostar das pessoas? Aí eu dizia, você é lindo por essas características, porque você é um gentleman, você conversa bem, expressa a sua vontade e nos deixa à vontade. Então, isso era a nossa característica do interiorano. Aí, depois disso, eu fiz uma espécie de um mini vestibular, vim para a Escola Técnica de Manaus, não era a Escola Técnica Federal, criada pelo Getúlio Vargas logo... 1940. Exatamente. Que a escola era lá no Liceu, ali perto da Cachoeirinha. Aí com esse prédio, que era a Escola Técnica de Manaus, foi que eu aprendi. Até hoje, o meu português, minha matemática, tudo eu aprendi naquela escola, tu acredita? Agora era conhecimento geral. Nós estudávamos isso e estudávamos para aprender uma profissão. A minha profissão, eu me formei como gráfico. Agora eu sou gráfico. Que era uma profissão importantíssima na época. Eu cheguei a ser linotipista, aquele que lida com as máquinas, que forma os caracteres. Forma as palavras. As palavras em chumbo, encadernação, impressão. Nós éramos uma espécie de uma enciclopédia gráfica. A família em Itacoatiara. Em Itacoatiara, mas tinha esses meus parentes aqui que me mantinham. Dia de sábado, tá aqui, vai para o cinema. Aí tu pode me perguntar, qual era o cinema que eu ia? Ou o Politeama ou o Guarani. Dois grandes cinemas. Que dava muitos filmes seriados, Tambor de Fumanchu, Código Secreto, e nós acompanhávamos. Aí eu me formei nesse cadinho dessa família. Aí eu voltei para Itacoatiara. Eu fiz um teste para a Escola Técnica do Rio, que era Volta Redonda, e para ir para lá. Mas eu digo, eu vou em Itacoatiara, ver se eu arranjo um dinheirozinho para poder ficar.
fui para Itacoatiara, mas não podia. Meu pai não tinha, eu fiquei por lá mesmo. E lá arranjei meu primeiro emprego com carteira assinada, arranjei o segundo. E hoje, e aquela tal história. E daí, Mário, o que é que tu fizesse mais? Agora, me diga uma coisa, Mário. Essa sua passagem por Itacoatiara era uma Itacoatiara de 20 mil habitantes. Era pequena, mais próspera. Era provincianismo, sabe? No duro. As casas de quintais grandes, sem cerca. Trepava nas árvores, não tinha portão, que era no seu terreno, da colega. Começava a comer, lá tinha uma senhora, dona Liuca. Ela era uma das primeiras evangélicas. Aí nós pulávamos, era só aquele arame farpado, aquelas duas. Aí nós íamos para o quintal, trepávamos na árvore, nos aconchegávamos nas forquilhas das árvores e íamos nos deliciar dos frutos. Aí quando era tantas horas, ela vinha a ela: ei, moleques, vocês podem comer, mas deixem uma para os passarinhos. Olha só o cuidado dela para a alimentação dos passarinhos. Agora, me diga uma coisa, Mário, você também esteve em sala de aula, foi professor. Porque na época, porque houve um interessante. Quando Juscelino Kubitschek foi candidato à presidência da República, que estava evoluindo o petróleo em Nova Olinda do Norte, já tinha jorrado petróleo, ele esteve em Itacoatiara como candidato. Você conheceu o Juscelino Kubitschek? Conheci. Ele só andava assim como você, elegante. Era um médico. O médico. Aí então ele chegou lá em Itacoatiara, poxa, cidadezinha do interior do Amazonas, médio e baixo Amazonas, banhado por esse colosso de rio, que é o Rio Amazonas, que poucos têm o privilégio de ver. Verdade. Aí ele subiu ao banco da praça e discursou, que ele tinha uma oratória formidável, ele tinha uma dicção linda. Aí ele perguntou, disse: bem, eu me deixo à disposição de vocês, o que é que vocês querem para cá? Aí o doutor José Mendes, que foi deputado estadual, disse: olha, eu quero um posto de puericultura. Ele disse, quero um posto de saúde. De saúde. Ele disse: se eu for eleito, você terá esse posto de puericultura, que ele era médico. Aí o outro disse: eu quero que o senhor consiga para nós a carteira de sindicato dos estivadores. Se eu for eleito, eu consigo para você. Aí eu disse, eu gosto de falar, eu disse: e posso perguntar? Ele disse: pode. Então cria um curso de profissionalização em Itacoatiara. Que curso? Mecânica? Ele disse: não, bote técnico em contabilidade, que vai nos ajudar a pegar a carteirinha, poder assinar balanço comercial, fazer esses outros projetos junto aos bancos, para as empresas, dá para melhorar o orçamento familiar. E de vocês terão isso. E depois que ele assumiu a presidência, ele deu tudo isso. Até hoje está o posto de puericultura, temos o Colégio Vitório Menoso, que foi que ele criou, e o Sindicato dos Estivadores. Aí nós tivemos uma professora Lia Maria de Vasconcelos. Parente desses Vasconcelos daqui. Toda aquela família foi de professor. E ela foi uma lady, aquela mulher. Quando ela via na turma que estava estudando... Não, aí fomos nos matricular, vamos. Aí eu fiz questão, eu e uma senhora, que é a mãe que foi secretário de Justiça, o Paulo Menezes, ela disse assim: vamos nos matricular, nós vamos ser os pioneiros, vamos ser os alunos mais velhos da classe. Aí nós fomos, em silêncio, fomos lá, nos matriculamos os primeiros alunos. Aí passaram-se um ano, 2 meses, faltou o professor. Era de elemento de economia, nunca tinha estudado economia. Outra prática comercial. Eu disse: tu dá essa aula? Não tem livros aí? Vamos ler. E assim você foi para a sala de aula partilhar conhecimento. Vamos esclarecer o título do livro, Cartapácio. O que significa isso? Meu ilustre amigo, eu queria o nome do livro sui generis, diferente, sabe?
E eu comecei a matutar, ia no dicionário, procurava, dava os sinônimos, o Antônio, os parômetros daquelas palavras, e eu encontrei esse nome. Eu digo que é um nome difícil, que é para a turma da minha cidade procurar dicionário para ver o significado. Porque a gente só bota coisa bem simples, então muda, vou botar esse nome para ficar difícil e a turma gostar. Aí eu criei o nome e mostrei para o meu amigo, Dr. Francisco Gomes. Francisco Gomes. Ele foi um jeito, foi elegante comigo, Alberto. Ele disse, mas dá muito bem, cara. Vou te dizer, que nome interessante. Vamos forçar essa turma a ler um pouco para saber o significado das palavras. Aí eu fui ver no imagens. Aí era um livro velho. Até como preâmbulo do livro, eu quis botar aquela fotografia daquele livro velho, porque eu queria uma coisa que se caracterizasse com a idade do cara que estava escrevendo que eu sou um homem, eu sou os últimos dos dinossauros em extinção, tu está entendendo? Então eu queria essa persona assim, que pudesse dar ali a condensação do que foi Itacoatiara no início do século XX, sabe, cara? Tá certo. E eu queria mostrar isso, quantas ruas tinham, quais foram os prédios que trouxeram imagem de prédios europeus, aquele desenho daqueles prédios, como foi feita a caixa d'água, que era 35 metros de altura, sem ter argamassa ou concretagem, que os nossos mestres não sabiam que era o concreto, e como eles botaram o cimento lá em cima, aí deu certo. Verdade. Bom, então o significado do título, Cartapácio, significa livro velho. Livro velho. Bom, mas você chega a promotor de justiça. Como é que foi essa guinada? O professor, de repente, torna-se promotor de justiça. Opa, a vida nos oferece cada coisa. É como dizia o Charles Chaplin, a vida é a única peça teatral que ninguém ensaia. É verdade. Então, isso tudo eu aprendi. Eu queria ser uma persona, como eu te disse, um negócio sui generis, diferente, que de tudo eu soubesse um pouco. Eu sempre fui essa persona. Hoje, aí me convidaram o Félix Vital, que era um tabelião de lá, muito meu amigo, que eu fazia a contabilidade dele. Ele era o prefeito de Urucurituba e não tinha quem quisesse. Ele, Mário, tu quer, eu arranjo a tua nomeação como promotor público. Aí tu assume e, consequentemente, você vai para Manaus. A dona Anaíde, que era Vasconcelos, parece, era promotora em Itacoatiara, não sei se você conheceu. Aí disse, vai que lá a gente te empurra, tu te forma direito, tu já está encaixado. Eu digo, será? Eu teria que abandonar, ou melhor, deixar minha família só. Porque eu gosto de ser assim, tá todo tempo cheirando os filhos e a mulher. Eu sou nessas características. Aí eu fui lá, mas não deu certo. O meu orçamento melhorou, mas não era aquilo que eu queria. Aí digo, mulher, não serve não, eu vou desistir e vamos partir para outra coisa. Aí foi quando eu montei meu primeiro escritório de contabilidade. Eu fui o primeiro escritório a ter máquina fotocopiadora. Eu fui o primeiro escritório a ter máquina elétrica de somar. E eu fui o primeiro que tive máquina de plastificar. E eu fui inovando o meu escritório e chegamos ao ponto de nos tornarmos o melhor escritório de contabilidade de Itacoatiara. Que nome tu vai botar? Eu vou botar um que se caracterize com conta. Contabilidade. Então tinha 5 primeiras letras. Conta. Então bota o escritório Conta. Tá certo. Agora, a comunicação sempre esteve com você. Rádio, repórter esportivo, beira de campo. Grande Mário Benigno. Realmente nós fizemos história, sabe? Quando foi querer comprar esse maquinário da radiodifusora de Itacoatiara, no Amazonas, as peças, todos os aparelhos, estavam aí inservível, aí na rádio aqui. E o Josué Velho era muito amigo do Arlindo Fonseca, que era um radiotécnico.
Mas era um rádio técnico e até a ferramenta dele era diferente. Ele improvisava a ferramenta. Mas nós tínhamos um serviço de alto-falante nos arraiais. Onde tinha um arraial, a gente levava as duas bocas, a boca de alto-falante, instalava nos famosa campos, boca de lobo. A boca de ferro. Boca de ferro, é. Aí dizia, aqui, alô, alô, fulano de tal, alguém que muito lhe ama, te espera lá no canto, oferecendo a melodia, pega reta. Tá entendendo? E a gente, todo o arraial, nós estávamos lá. Então isso foi me empolgando de eu tinha uma boa dicção, estava com uma dicção boa. Aí nós fomos, aí quando o Arlindo disse, olha, tem uma rádio para o meu compadre quer vender. Eu digo, para quem é que pode comprar essa rádio aqui? Só tem um que pode comprar, o seu Chibre, o maior magnata da borracha em Itacoatiara. Você sabe que ele foi um empresário. Muito importante. Ele era o magnata da borracha em Itacoatiara. Ele, além dele crepar a borracha, ele imprensava para exportar. Então ele partiu para comprar rádio, mas aí veio o Cleuter, que é inteligente. Cleuter Mendonça. Aí ele se meteu e ficou com a rádio. Aí botou lá a pessoa para tomar conta. Quem era que ia tomar conta? Era o Severino Felisberto de Santana. Era o gerente da rádio. Num terrenozinho lá onde é hoje, mas era tudo abandonado, no meio da mata. Aí a gente ia para lá. E nós fazíamos rádio. E a long play, naquele tempo tinha long play. Eu e o Batista, que é do Banco do Brasil, aposentado, nós compramos os discos para poder rodar. E como vocês fizeram aquele som tão, tão... Nós compramos um cilindro de metal, penduramos assim para ele não ter contato com nada. Então ele marcava 2 horas da tarde. Tam, tam. O improviso. Do improviso. E a maior da rádio tem uma história muito hilariante. Quando chovia no terreno, ficava aquelas poças d'água e dava muito sapinho. Aí os sapinhos de noite, quando a gente ia falar, não tinha aquela acústica como tem hoje. Então a rádio ficava aberta, nós íamos falar e os sapinhos nos acompanhavam de fora. Aí apelidaram a rádio Rádio Sapinho. Agora, isso foi passagens ainda por uma Itacoatiara muito pequena, muito incipiente ainda. Deixa eu contar uma historiazinha sobre narração esportiva, é rápido. Jogava Itacoatiara, a seleção e a seleção de Parintins. Era a maior rivalidade. Quando essas duas cidades se enfrentavam, uma querendo ser melhor do que a outra. Mas Parintins sempre revelou grandes atletas. Aí o Benedito Azevedo era o prefeito de Parintins. Raul Góes era o locutor da Rádio Alvorada. E nós inaugurávamos o nosso campo. E nós tínhamos um time bom, amadorismo total, não tinha nada de profissionalismo. E nós tínhamos um jogador chamado, era pretinho, baixinho, Cauré. Você sabe o que é Cauré, tá? Sei. É aquele gaviãozinho que... Isso. E o Parintins tinha um outro jogador com as mesmas características do nosso Cauré, chamava ele de Jararaca. Cobra Jararaca e o Gavião Cauré. E o Gavião Cauré. Então nós improvisamos um vocabulário ali. Meu amigo, se você ainda não assistiu, venha correndo, que nós lhe colocamos se estivéssemos à beira do gramado. Você vai ver o duelo entre a cobra e o Gavião. E o Gavião. A Jararaca e o Gavião. Jararaca, Parintins e o Gavião Itacoatiara. Vão se digladiar, eles vão brigar. Porque um jogava na defesa do outro. Mas esse de Parintins era bom de bola. E o nosso também. Rapaz, aí quando a gente está... Paga a bola agora, domina a esfera, coloca no pé esquerdo, passa para a coxa, domina na cabeça e dá o chapéu na Jararaca. E nós começamos a improvisar essas transmissões, que nós fomos para a história. E hoje a turma me chama catedrático, mas brinca por causa de esporte. Tá certo. Mário, seu livro é tudo isso que você vem falando já nos 2 blocos. São resultado de suas lembranças de uma Itacoatiara que hoje não é a mesma, é moderna.
E eu queria que você falasse do porquê relembrar isso através da literatura. Ó, meu nobre, é difícil. Para a gente falar sobre história de Itacoatiara, tem que tirar o chapéu, curvar-se para o doutor Francisco Gomes. Francisco Gomes, o grande historiador. Porque ele é um historiador nota, ele pesquisa. Ele já foi até em Portugal para poder escrever, ele tem para mais. Então, para aquele homem, a gente deve, em cultura, a gente deve muito a ele, pô. Com certeza. Ele no médio sacrifício, uma vez até disse para ele, digo, por que você não dá uma de Paulo Coelho, rapaz? Vai embora lá para um país desse, que você vai escrever muito bem, só vai vender livro versado não dá nome, do hippie, misticismo. Escreva sobre misticismo, que você vai ganhar dinheiro. Tu sabe aquela história, depois tu me cobra para eu retornar, que não me esqueço. Um pai mandou educar um filho, assim como você era o filho. Meu filho, vai estudar, estude. Aí o filho estudou. Quando foi um dia, ele chegou, pronto, papai, eu me tornei escritor. Está aqui o primeiro livro. Aí o velho leu e ele disse, meu filho, está muito bonito, mas posso lhe dar um conselho? Pode. Ganhe dinheiro honestamente, mas não ganhe desonestamente. Aí o filho ficou com aquilo. Aí o filho começou a escrever livros sobre literatura. Aí ele mudou, lembrou-se do velho e disse, vou falar sobre o livro pornográfico. A partir daquela data ele vendeu tudinho. Agora, me diga uma coisa, você fala do meu amigo Bob. Quem é este Bob? Bob, porque na época, veja bem a minha idade, né, cara? Não tem Itacoatiara quem possa falar mais da sua história do que eu. Porque eu falo com probidade e não boto confetes para falar, não. Nós tínhamos uma turma de jovens lá que gostavam de esporte. Vôleibol, basquete, futebol, mas a tônica era o futebol. Então tinha 3 rapazes, era o Bob Ramos, chamava Armindo Ramos, seu Gesta Filho, que era um outro, trabalhava no Banco da Borracha, homem simpático, comunicativo, e o Heriberto Paiva. E eu ali sempre me entrujando com eles. Aí nós criamos o CRI, era Centro de Recreação Itacoatiarense. E nós fizemos uma quadra na Pissarra para jogar tênis. Tênis de raquete, não era tênis de mesa. E só quem batia, sabia pegar na raquete, eram os 3, era o Paulo, o Bob e o Gerson. E era um esporte de elite. Era. Como continua sendo? Então ele se vestiu de uns calções bonitos, camisa bonita, para ir jogar o tênis. E o grande público dele era o sexo feminino. Aquilo, e nós ficávamos enciumados, querendo, mas ninguém sabia nem pegar numa raquete. Foi daí que começou, mas durou pouco. Depois veio o Bob, foi ser despachante, seu Gesta veio a falecer, o Heriberto foi embora e acabou esse tênis de quadra. Você tem uma lembrança muito forte do Lago do Jauari. Opa! Rapaz, isso tem história, esse lago. O Lago do Jauari é uma atração turística em Itacoatiara. Porque não adianta nós fazermos um prédio como o Dubai, 135 andares, fazer uma ponte como na China, não adianta isso. O Amazonas não suporta isso. O que interessa é a gente preservar a natureza. Tá certo. Então o Lago do Jauari, ele nascia bem de um olho d'água na cabeceira. E nessa época, o prefeito, para instalar a encanação d'água, a água pública, fez perto da cabeceira um poço. Então a água do Jauari abastecia o poço. E era a água melhor que tinha, reconhecidamente pelos grandes laboratórios, era a água de Itacoatiara. Aí assumiu um prefeito lá, que a primeira coisa que ele fez foi deixar fazer uma casa em cima do olho d'água. Oh, estragou tudo. Aí veio chegando outro, sabe como é vereador, né? Vereador, eu sempre já fui vereador, é para ver a dor do povo. Mas é aqui mesmo, aí veio fulano, rapaz, deixa eu fazer, fala com o vereador tal.
Não, pode falar que fui eu que dei. Aí proliferaram. Só coisas imundas. Hoje, fezes, tudo que é imundício está ali. Igreja, o ponto de venda de droga, tudo está ali. Agora, tira, que eu duvido. Resultado, o Juari ficou estragado. Tinha umas árvores lá de aninga. Nesse meu próximo livro eu falo mais mostrando. Porque a aninga, conhece a aninga? Conheço. Ela dá flor. Isso. Aí ela tinha aquilo que era proliferar para dar outras árvores de aninga. Então ali, os domingos, na orla do Lago do Javari, o rio estava cheio. Que ele vem pelo rio, o rio Amazonas encheu, automaticamente ele enche. Aí os peixes vêm na correnteza para criar os seus filhos, vêm fazer a desova, que nós chamamos de piracema. Quando ele entrava no Lago do Javari, ele vinha desovar para deixar os peixes. Aí nós fazíamos aqueles sorteios, aquelas canoas enfeitadas de bandeirinha, papel de seda, a remo. Cada caboclo tinha no remo talhado uma figura. Com a própria faca eles faziam aquilo. Não tinha rabeta. Era no remo. No remo, só era interessante se fosse no remo. E o caboclo vestia uma camisa machão, aquele físico dele desse tamanho, caboclo acostumado a comer jaraqui com farinha d'água bem grossa, ele era postante. Então eles remavam e o público ficava ao redor de todo o lago aplaudindo os seus atletas. Acabaram. Tinha as cacimbas das lavadeiras, e elas iam lavar roupa lá usando umas cacimbas. Na seca, ficava só aquelas cacimbas. Não tinha lavanderia nem máquina de lavar roupa, porra. Verdade. Tá entendendo? Então elas iam lavar roupa, e quando elas precisavam de remover alguma nódoa, o que elas faziam? Pegavam a barrela, sabe o que é a barrela de boi? Elas misturavam na água, botavam limão caiano, limão comum e um outro limão. Misturavam, faziam aquele coquetel de frutas do mato e a barrela dentro e jogavam em cima da roupa, como se fosse a água sanitária. Tá certo. E não manchava. No fim do dia estava tudo molezinho, sujo. Era só esfregar com as mãos, a roupa ficava alvinha, que dava gosto de ver. Meu amigo Mário, peço licença de você e de você, telespectador, mas chamo a atenção porque agora teremos a nossa dica literária. Assista. Nos anos 40, nos anos 50 e até nos anos 60, a Amazônia testemunhou a presença deste pássaro chamado Catalina. O Catalina permitia o contato entre os municípios do Amazonas e do Pará. Naturalmente, visitava toda a Amazônia. De certa forma, o Catalina expressou um período importante da história da aviação civil na Amazônia. E o nosso autor, Otávio Pessoa, sabe retratar ou procurou retratar com fidelidade na sua obra Asas de um Rio, a saga dos Catalinas na Amazônia, a fidelidade desse momento histórico. Catalina que transportava pessoas, passageiros, mas que transportava cargas, inclusive o látex para exportação. E o estado do Pará, a cidade de Belém do Pará, e o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, foram repositórios desta lembrança forte que somente através da escrita deste importante autor, radicado na cidade de Belém, pôde trazer a lume. De parabéns, Otávio Pessoa. Sua obra é um marco na lembrança da Amazônia. É a dica do programa Literatura em Foco para você.
Mário, o livro é um testemunho de lembranças de 90 anos. Você, com 90 anos, produz essa obra e traz lembranças que não permitirão cair no esquecimento. Meu amigo, eu sempre usava aquela crendice popular. O homem tem que fazer 3 coisas. Primeiro, engravidar uma mulher, que é a sua esposa, e provar que é homem, na expressão da palavra, ter filhos. Isso eu fiz logo de início. Segundo, plantar árvores. Isso eu plantei muita árvore. Terceiro era fazer um livro. E eu comecei a escrever, pesquisar, mas não dá. Como é que eu vou fazer esse livro se eu não... Mas nunca tive pretensão de ser escritor. Porque o doutor Francisco Gomes que diz, mas tu vai ser escritor. Eu não tenho essa pretensão nem de tirar essa prerrogativa de um outro. Eu quero continuar sendo assim, escrevendo essas coisas, essas histórias hilariantes. Trazendo a lume como um memorialista. Eu tenho umas páginas aí, não sei se você vai ler, Vou-me embora para o passado. Agora, Mário, a prelazia de Itacoatiara, você viu surgir isso? A prelazia você viu ali quando ela foi criada, a primeira igreja. A primeira igreja foi criada ali, tem aquele prédio antigo que o prefeito... Aliás, por sinal, tem umas casas muito bonitas em volta. As casas antigas. Aí o vigário era o padre Pereira, um português, ficou até com visual ruim. Aí ele veio com outro prefeito, que era o Antônio de Araújo Costa, que era um cearense, cabeça chata. Botou a primeira indústria de chaminé em Itacoatiara. E ele derrubou a igreja, que era aquele barracão, e começou a fazer essa outra igreja. Que, aliás, nosso dileto amigo Francisco Gomes já escreveu muito sobre a igreja de Itacoatiara. Pois é, por isso que eu digo, toda vez que eu vou escrever, eu peço, entre aspas, ou entre parênteses, a permissão dele para falar, porque ninguém pode falar sempre não pedir licença dele sobre a cultura de Itacoatiara. E esse musicista Valdemar Repolho? Isso é outra história. Valdemar era um caboclo. Caboclo, na expressão da palavra, que quer dizer significativo. Ele era uma pessoa do interior de Urucurituba, que veio para... Urucurituba era uma cidade antiga que ia para o fundo quando a água vinha. Aí ele veio para Itacoatiara. Saxofonista, esses saxofonistas que aprendem pelo ouvido, tá entendendo? Aí ele veio para cá e começou a tocar no saxofone, convidou mais uns colegas lá de Urucurituba, para ser o baterista, outro ser o que tocava o contrabaixo, etc, etc, e formaram um conjunto. E aí ele queria botar o nome de um conjunto, e eles ensaiavam. E nós ficávamos ali fora ouvindo, que está na época da Jovem Guarda, que foi o ritmo que mais educou a juventude. Verdade. Não tem outro que... não tem quem me conteste que não foi a Jovem Guarda que educou nossos filhos para saber dançar, para saber cortejar uma mulher, para poder lisonjear uma mulher, você dança bem, você é bonito. Foi nessa época, hoje é diferente. Pois bem, então ele veio para Itacoatiara, e montou o conjunto, e ele ensaiava na casa dele. E a turma ficava lá fora, ele queria um nome para o conjunto dele. Aí passou um gaiato e disse, fantástico. Aí passou um outro de adorável. Aí ele disse, pô, esse nome é bonito. Bota Os Adoráveis. E esse conjunto ele formou, comprou a primeira bateria elétrica, que era difícil arranjar um rapaz caboclo que pudesse manusear a baqueta, pá, 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 pá. Ele não tinha, e ele preparou um caboclo lá de Urucurituba para mexer com as baquetazinhas, pá, pá. E formou o conjunto, que esse conjunto fez exibição no Teatro Amazonas e fazia grande tertúlia com os embaixadores. Os embaixadores.
Grande conjunto. Então, e Valdemar criou. Depois ele ficou idoso, não souberam preservar o trabalho dele. Depois ele passou para ser uma banda musical, deixou de ser conjunto, para tocar em festas carnavalescas. E aquela vocação que o povo tinha dele de cantar só música romântica e as grandes canções. Mas tem um português aí também muito importante, o José Frias. Quem foi esse português? Isso é outra história. Olha, tu está notando uma coisa em mim? Como eu estou falando sobre história mesmo? Verdade. Está trazendo a memória. É verdade. José Frias de Oliveira, português. Ele veio da Santa Terrinha. Ele e a esposa dele, Dona Esperança Frias de Oliveira. Aqui casaram, tiveram filhos, fizeram casas, modernizaram a casa deles. Na época dizia que era um bangalô. E ele ganhou. Aí te pergunta, Mário, como foi que esse português ganhou dinheiro? Vendendo água. Vendendo água? Vendendo água. Como ele vendia água? Nós não tínhamos água encanada. Porra, mas vender água, o que é uma coisa sagrada, ninguém pode vender água. E você que está dizendo, vá pesquisar quem é que vende água nesse Amarrona, que tem grandes empresas. Aí ele disse assim, eu vou cavar um poço. Na época, isso foi na década de 50, ele cavou um poço, botava um sarilho ali e duas latas, uma em cada cabo arriava. Essa subia e essa descia. E tinha uns carros de pipa, como tem no Nordeste, que ele saía vendendo por aí a água, lata d'água, 20 centavos, 30 centavos, e ele fez fortuna. E ele tinha uma outra característica. O português ele é muito apegado a ganhar dinheiro honestamente. Ele comprou uns terrenos, que hoje a Junta de Conciliação é outro estabelecimento de comércio, e ele plantou umas árvores de abacate. Porque toda árvore que dá a primeira vez a sua remessa são umas frutas grandes, né? E a proporção que ela vai ficando velha, ela vai diminuindo os tamanhos. E os primeiros abacates, rapaz, não estou com pesava quase assim 500 gramas, até maior. Aí foi diminuindo do tamanho, ele mandava aplicar injeção. Estava começando a penicilina e ele ia mandar aplicar para os abacateiros não morrerem, e assim ele fez fortuna. Aí ele, botou carro de luxo. Pô, mas o que é carro de luxo? Era um carro de duas rodas, roda de ferro, todo estufado, com as capas de linho branco, 2 cavalos domesticados, ele botava aquilo. E ele, como cocheiro, ia andar. Andar não, você não tinha telefone, mandava um recado. Olha, seu Oliveira, vem buscar minha esposa que ela vai para a missa, ela vai para um evento aí. Você ia no seu carro de luxo, chegava, mudava toda aquela roupa do seu carro, só ia todo de linho, o cavalo ele tomava banho e ia buscar o passageiro. Depois veio um outro português. Que ano foi isso, Mário? Isso foi na década de, deixa eu ver... 40? 40, mais ou menos. Eu era garoto. Tração animal. Era. Tração animal. E ele ficou famoso por isso. Aí vieram os filhos, teve o filho Anóbio Frias de Oliveira, tem até uma foto dele nesse livro. Ele também foi outro grande baluarte, ele que descobriu aquele xixuá, aquele tônico afrodíaco, foi ele que inventou. Mário, inauguração da estrada AM10. Você foi testemunha disso. E lá estava, bem da verdade, o filho, ou o pai do escritor Francisco Gomes. Estava lá, ao lado do governador. O Pedro Gomes. Exatamente. Me fale desta inauguração, a festa. Foi muito bonito, porque você sabe, você é muito mais jovem do que eu, você sabe a história dessa estrada, né? Essa estrada, quando começou, ela tinha 2 frentes. De Manaus e de Itacoatiara. Elas iam andando devagarinho.
porque nós chamávamos isso a estrada dos ovos da galinha de ouro. Porque o Estado não tinha renda para manter os políticos. Então essa renda que vinha do Departamento de Estrada de Rodagem do Brasil. O famoso DERA. O DERA, porque foi criado no Amazonas. Foi quando eles fizeram aquele palácio rodoviário. Era tão suntuoso o negócio que fazia o governo fazer emprego ali. Mas tinha que ter. Ele empregava mais ou menos umas 5 mil pessoas fazendo a estrada. Então eles vinham andando, e os daqui para lá. Eles tinham no seu rol até caçador, porque existia muita caça na estrada. Vamos matar uma anta, vamos montar o caçador para ajudar a alimentar o pessoal, porque não tinha carne. Que viesse de então eles lutaram. Então no dia da inauguração, foi o Arthur César Ferreira Reis. Grande Arthur César Ferreira Reis. Ele criou na cidade, nesse percurso da costa, 2 cidades, Tavares Bastos e uma outra. Botou a placa comemorativa que ali, ele chegou a criar as cidades. Mas os nossos mantenedores do progresso, os nossos gestores... esqueceram e não ligaram. Por vontade própria, sabe? Mas está lá, a história diz isso. Porque a estrada começou por um grupo de madames que fizeram um abaixo-assinado e trouxeram na época para o governador, não sei quem é. Plínio Coelho? Não. Gilberto Mestrinho? Foi Álvaro Maia. Álvaro Maia. 1940. E eles fizeram isso. Então, na inauguração, ele veio num carro e quando ele foi inaugurar tinha um arco lá, até chamaram o Arco do Triunfo. Arco que existe até hoje. Eles mudaram de posição. Devido à cidade cresceu a parte urbanística, eles andaram para o outro lado. Aí eles inauguraram e o doutor Francisco Gomes estava do lado. Ele estava começando a usar da oratória, né? Porque o doutor Gomes, ele sempre foi aquele impoluto, pá, muito ativo, muita juventude. E ele falou, então o Arthur César disse, olha, eu vou acabar com a galinha de ovos de ouro. O PTB estava caindo. Foi quando prenderam o Plínio, depois o Gilberto perdeu o mandato, aquele ali no Porto perdeu seu mandato. Aí foram e chegaram onde nós estamos, a inaugurar a estrada. Em contrapartida, o Gilberto Mestrinho foi que construiu aquela estrada que vai para Ciúde, Itapiranga. Quer dizer, todo reflexo, todo mal traz um bem, não é? Não tenha dúvida. Deixa eu contar essa aqui a outra, rápido. Então, os comerciantes botavam juta para secar no piso, na calçada, devido ao sol. Estava começando a época da juta. Aí um dia chegou o Plínio como candidato e uma turma de carroceiros, que tinham quem tinha 2 ou 3 carroças era dono de caminhão. Se fazia mudança nas carroças. E ganhava, eram os que mais ganhavam dinheiro. Está entendendo? Eles tinham a associação dele, não era sindicato. Aí ele falaram, Plínio, o governador, chamado governador, olha, o prefeito está mandando calçar as ruas. Era cimento, pedra, não tinha asfalto. E agora aquelas rodas de ferro, que é das carroças, ele quer trocar por roda de pneu. E como é que nós vamos viver se acabaram com as nossas carroças? Aí o Plínio disse assim, pode deixar, eu eleito vou mandar quebrar o calçamento. Agora, você tem umas palavras que marcam a poesia. Solidão, romantismo e saudade. Me fale disso. É porque a dor da saudade dói, não dói, cara? Uma topada dói a beça. Você tem saudade do passado? Tenho. Eu sou muito conservador. Eu sou estilista, modéstia à parte. Eu gosto de preservar a história. Tu está entendendo? Lá em casa meu pessoal não gosta. Mas eu sou conservador por índole mesmo. Todo homem não é político por índole. É verdade. Então eu gosto muito de poesia. Mas nunca fiz poesia. Minhas poesias são rápidas. Eu nunca fiz.
Então eu escrevi ali naquele livro uma poesia do trecho do livro daquele Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma pluma que vai levando pelo ar. É preciso de muito vento para ela não cair. A felicidade é como o orvalho da manhã numa pétala de flor. Falar em orvalho da manhã, como é o nascer do sol às margens do rio Amazonas, em Itacoatiara? Rapaz, é a coisa mais linda que tem. Porque o rio Amazonas, tu conhece ele na sua arquitetura divina. A gente vai andando no rio Amazonas, as partes mais largas do rio Amazonas é em frente a Parintins e aqui da Itacoatiara. Aí você vê mata daqui, mata da acolá, mata na sua esquerda, na sua direita, para cima só o céu. Aí o que é que você faz? Você vai surfar entre as nuvens para ver aquelas águas passarem para Igarapé, para os Igapós, depois seguir o rumo ao Oceano Atlântico. Tá certo. Mário, foi um prazer enorme conversar com você. Uma alegria enorme trazê-lo aqui no programa e relembrar Itacoatiara, mas nós estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir e, naturalmente, deixar seus agradecimentos. Se você me permite, eu vou fazer um adendo aqui para homenagear o Dr. Francisco Gomes. Fique à vontade. Ele me empolgou para fazer esse livro. Ele me disse, assim, no preâmbulo da nossa história, e vi aqui com você. Ele me empolgou que eu vi, porque eu gosto muito de falar, não sei se você está percebendo. E ele me traz aqui que eu fiquei todo empavonado, eu fiquei todo engalanado, sabe? Ele me empolgou, me empolgou, me empolgou. Aí eu comecei a escrever o livro. Aí eu disse, o doutor Francisco, e agora? Você faça aí o preâmbulo, não o Prefácio. Você já leu? Li. Aí ele fala aqui, digo, pô, rapaz, isso é muita coisa, eu não sou nada disso, não. Diga que eu fui apenas um funcionário público concursado, que eu não pedi a político nenhum. Então o doutor Francisco Gomes é esse cara. Ele é tão legal, não estou jogando confete nele não, que eu não preciso dele financeiramente, porque eu ganho muito bem. Graças a Deus. Eu preciso dele assim, como um amigo, que ele é de outra geração, tu tá entendendo? Ele é muito mais jovem do que eu fui amigo do irmão dele, o Raimundo Gomes, que é o outro mais velho, é da minha geração. Então ele foi esse cara entusiasta. Tá certo. E ele tem essas características da gente gostar dele. Por que tu gosta dele? Porque ele gosta das pessoas. Com certeza. Então esse livro está versado nisso. Agora, como você vai conseguir dinheiro? Eu tenho uma parente minha que tem dono do supermercado, a Rosenira, e ela me chamou e disse, Mário, eu vou patrocinar o teu livro. Você imaginou? E eu patrocinei, tem até a história do meu irmão. É isso. Então eu agradeço a todos vocês, ao povo de Itacoatiara e aos meus familiares, e um abraço todo especial, que não é de Tamanduá, ao doutor Francisco Gomes. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco, hoje gravando com Mário Benigno Mendes. Este programa está dedicado à cidade de Itacoatiara e eu espero você no próximo programa. Renovo o convite para estarmos juntos na próxima semana e, claro, a partir daqui da Academia Amazonense de Letras. Um forte abraço e até o próximo programa.